Não existe esperança para qualquer pessoa que hoje esteja vivendo sem Deus e sem Cristo Jesus neste mundo. Isso significa o quê? Que a maioria da humanidade hoje está nessa condição. Então, para que elas tenham esperança em suas vidas, as pessoas têm que crer em Deus e em Cristo Jesus. Porque só dessa forma a esperança irá existir na vida delas. E quando isso acontecer, essa pessoa estará completa, digamos assim. Porque toda a plenitude de Deus e de Cristo Jesus irá preencher esse vazio. Então, a pessoa passará a existir, a ter vida em Cristo Jesus. Porque até então ela estava morta em seus delitos e pecados. Porque para ela a vida era apenas terrena e passageira. Ela não tinha uma perspectiva de vida futuro. Ela não tinha uma viva esperança em sua vida. Porque ela não tinha se arrependido e se convertido a Cristo Jesus. Para que ele pudesse ser nela a esperança da glória, a salvação em si. Então, existem muitas coisas hoje que as pessoas não têm. Por exemplo, não existe para as pessoas uma ressurreição e uma vida sem Cristo Jesus. Não existe um caminho, uma verdade e uma vida. Não existe outro meio pelo qual alguém possa se chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Não existe paz. Não existe tempo de refrigério. Não existe descanso para a alma de quem não encontrou em Cristo Jesus isso. Então, é preciso entender que não existem muitas coisas para muitas pessoas, porque muitas pessoas não creem em Cristo Jesus, não se arrependeram, não se converteram a Ele, estão vivendo uma vida que é apenas efêmera e passageira. Não existe uma existência, não existe uma vida sem Cristo Jesus, porque Ele é a vida. Então, as pessoas precisam entender isso hoje. Não dá para viver neste mundo sem ter aquilo que o Senhor Jesus pode lhes dar. Que, aliás, está ao alcance de todos. É só se arrepender e se converter a Ele que muitas coisas começarão a existir em sua vida. Plenamente. Eternamente. Principalmente o próprio Senhor Jesus em si. Então, vale a pena ter vida em Cristo. Existir em Cristo vale a pena. O que não vale a pena é não existir em nada. Então, não vale a pena perder a sua vida por uma incredulidade que te afaste do próprio Senhor Jesus. Porque quem vive sem o Senhor Jesus não tem vida em si. E muitas pessoas hoje não querem vir ao Senhor Jesus para ter vida. Assim, eles não têm como ter vida mais no mundo. Porque não existe neste mundo ninguém que possa dar vida a não ser o próprio Senhor Jesus. Essa é a verdade, essa é a realidade que muitas pessoas hoje desconhecem. Por quê? Porque são incrédulas. Porque ouvem a mensagem da salvação através da pregação do Evangelho e não dão ouvidos. E vão para outros lugares por aí para tentar se sentir vivas
coisa que nunca vai acontecer. Porque só aquele que tem vida em Cristo é que está vivo em Cristo, e mais ninguém. Não adianta procurar outras coisas por aí. Outros subterfúgios, outras fugas, outras coisas que tentam preencher o seu vazio na sua existência. Você não vai encontrar. Nada será suficiente para te fazer sentir vivo, a não ser o próprio Senhor Jesus. Ele é a vida. É dele que você precisa. Você precisa entender isso hoje, sem dúvida alguma. A maioria da humanidade tem que entender isso hoje, tem que se conscientizar disso. Não pode passar a vida toda, 70, 80, 90 anos, ou até mais de 100 anos, sem experimentar Cristo Jesus em sua vida. Então, é preciso entender hoje que não pode existir perdão de pecados, conversão sincera, sem Cristo Jesus. Ele é o único a quem as pessoas devem se arrepender e se converter. Fora dele não existe salvação alguma para ninguém. É verdade, está escrito isso. Então eu vou ler esse texto aqui para provar o que eu estou falando. Esse texto está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Está escrito assim, ó. Este Jesus é pedra rejeitada por vós. Então, a maioria da humanidade hoje está rejeitando a pedra que é Jesus. E se na vida de alguém não existe essa pedra que é Jesus, a pessoa não tem firmeza, não tem vida em si. Está perdida, vazia, está longe da verdade, está vivendo por viver uma existência que não traz compensação alguma. Porque aquilo que poderia trazer algo de bom para as pessoas rejeitam, que é a pedra angular. Então, o texto diz assim, ó, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. É a pedra que a humanidade precisa. Esta pedra é Jesus. Então, sem Jesus, não existe pedra angular alguma. E o grande erro da humanidade é rejeitar Jesus como a pedra angular. Esse é o grande erro que a humanidade comete hoje. Mas isso tem que acabar. Tem que acabar mesmo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Então, quando ele diz aqui que não existe salvação em nenhum outro, essa é uma verdade mesmo. Então, ninguém pode rejeitar o Senhor Jesus. Porque quem rejeita o Senhor Jesus, para essa pessoa não há salvação em nenhum outro. Não adianta procurar. Não adianta se envolver com religiões, com seitas, com nada. A quem as pessoas deveriam se envolver é com o próprio Senhor Jesus. Ele sim é suficiente para as pessoas. Pela graça dele, as pessoas podem ser salvas. Essa é a verdade que as pessoas precisam entender hoje. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando ele diz aqui,
que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ele está dizendo uma verdade absoluta. Então, as pessoas hoje têm que entender isso hoje. Porque ninguém pode viver nesse mundo sem Cristo Jesus. Não existe possibilidade de alguém ter vida ou salvação ou vida eterna sem Ele. Não tenha dúvida disso em tempo algum. Você tem que entender isso hoje. É muito claro e simples essa verdade. Essa verdade é objetiva, é perfeita. Ela traz a solução. Porque existem muitas coisas hoje no mundo que as pessoas não estão dando valor. Estão perdendo a oportunidade de ter algo que elas não têm hoje. Então, é preciso que exista em sua vida o próprio Cristo Jesus, para que assim a sua vida nele comece a existir de forma verdadeira. Então, é preciso entender isso hoje, cada vez mais. Porque se uma coisa não existe, as pessoas não podem alcançar essa coisa em nenhum outro lugar. Mas tudo aquilo que existe em Jesus é real, é verdadeiro, é perfeito. E isso está ao alcance de todos. O próprio Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Sem Ele não existe vida abundância. Sem Ele não existe vida com abundância em tempo algum para ninguém. Essa é a verdade. E as pessoas precisam entender isso hoje. A verdade está muito próxima delas, está ao alcance, está perto dos seus olhos, mas às vezes a incredulidade desvia as pessoas disso. E aí que está o grande erro da humanidade hoje, não reconhecer o próprio Cristo Jesus. Então, é preciso que as pessoas parem com essa incredulidade. Não pode existir esse perverso sentimento de incredulidade na vida de ninguém. Porque a incredulidade é uma perversidade que afasta as pessoas de terem tudo aquilo que em Jesus existe, da qual elas agora não têm. Então, para a maioria das pessoas hoje não existe algo que elas podem encontrar em Cristo Jesus. E se alguém hoje vive dessa forma, não morra antes de você encontrar, através do arrependimento e da conversão em Cristo Jesus, essas coisas boas, eternas e perfeitas. Então, é preciso que as pessoas entendam isso hoje. Porque não tem como alguém viver neste mundo sem encontrar as coisas que o próprio Senhor Jesus pode dar. E isso é uma verdade, sim, que as pessoas hoje precisam entender isso hoje. É muito claro e simples isso. Então, quando o Senhor Jesus diz que aquele que está nele passou da morte para a vida, isso significa o quê? Que essa pessoa encontrou a vida em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus é a vida nessa pessoa. Ele ressuscitou essa pessoa. Ele fez essa pessoa morrer e nascer de novo. Ele deu um novo propósito, uma nova vida, que até então ela não tinha. Mas agora que ela tem, ela pode testemunhar disso por experiência própria, para que as pessoas possam saber que em Jesus existe nova vida, existe paz, existe um caminho, existe liberdade, existe viva esperança, existe salvação, existe vida eterna, existe uma fonte de água viva
existe o Espírito da Verdade, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna na vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, existem muitas coisas que podem existir na vida de uma pessoa quando Cristo Jesus, quando ela crê em Cristo Jesus. Isso eu falo por experiência própria. E existem outras pessoas também que falam sobre isso, testemunham essa verdade. Verdade que as pessoas precisam conhecer, para que nelas possa existir essa verdade, essa consciência. O ser delas vai ser completado. O corpo, a alma e o espírito dessa pessoa vão estar totalmente cheios de toda a plenitude de Deus e de Cristo Jesus. Elas vão ter em suas vidas o Espírito da Verdade que vai lhes guiar a toda a verdade. Assim, nelas não vai existir mentira, dúvida, incerteza. Pelo contrário, vai existir certeza e convicção de tudo aquilo que o Senhor Jesus é na vida delas. E para essas pessoas, o próprio Senhor Jesus será a sublimidade, será a preciosidade. A sublimidade do conhecimento de Cristo para essas pessoas é algo incomparável. É a maior riqueza que elas possam ter na vida, sem dúvida alguma. Então, é preciso entender isso hoje. A humanidade precisa abrir os olhos para essa realidade. Abrir os olhos para o próprio Senhor Jesus. Porque quem olhar para o Senhor Jesus será salvo. Com certeza. Então, as pessoas precisam de Jesus sim, em suas vidas. Quando essa necessidade de Jesus for suprida na sua vida, você vai ter o melhor. Você vai ter o pão vivo que desceu do céu em sua vida. A fonte de água viva. Você não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Você terá Cristo Jesus em você para sempre. Essa é a melhor coisa que pode existir em você. Com certeza, não há dúvida disso. Você mesmo vai poder testemunhar isso quando o Senhor Jesus entrar em sua vida, através do seu arrependimento e da sua conversão a Ele. Todas essas coisas vão acontecer em sua vida, vão existir em sua vida de forma real, eterna, perfeita, para sempre. Então, é necessário entender isso hoje. Não perca o seu tempo mais não tendo as coisas que só existem em Cristo Jesus para a sua vida, para completar o seu ser, para te dar uma viva esperança, para te dar uma consciência de liberdade, para fazer você ser aquele que tem Deus e tem esperança no mundo. Para que você seja aquele que está em Cristo, e Cristo em você seja a esperança da glória para sempre. Então, é importante entender isso hoje. É algo decisivo na sua vida. É a mudança da sua vida, da sua história. Então, eu espero que você pense sobre isso. Porque enquanto você estiver vivo, existirá a esperança de você se arrepender e se converter a Cristo Jesus, para que todas as coisas que o Senhor Jesus possa trazer para a sua vida estejam em sua vida de forma permanente, até o dia em que você morrer. Sim, essas coisas vão estar presentes em sua vida todos os dias, porque o próprio Senhor Jesus estará com você todos os dias também. Então, isso é bom. A minha vida existe em Cristo Jesus. A sua vida também tem que existir em Cristo Jesus. Essa é a verdade que as pessoas precisam conhecer, entender, se apropriar dela, tomar posse da vida eterna que está em Cristo Jesus.
Então, fica essa mensagem aqui para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.